Olá, alunos do nono ano. Iniciamos a unidade Viver com Sustentabilidade. A gente explicou como é esse viver com sustentabilidade. A gente falou sobre também as relações de consumo, né? Quando a gente consome algo, a gente tem que saber destinar esse lixo. Quando a gente consome, por exemplo, produtos eletrônicos, a gente compra algo eletrônico, quando a gente vai descartar esse lixo eletrônico, a gente tem que ter o local adequado. Mas a gente não tem onde destinar. Numa cidade pequena, às vezes não tem um local que faça a coleta desse lixo eletrônico. E falando sobre isso, a gente falar sobre técnica e tecnologia também. A gente explicou um pouquinho qual a diferença, né, de técnica e tecnologia. E vamos falar um pouquinho do texto da página 3, que é tecnologia para quê? Então, para que serve a tecnologia, né? Quais são as suas aplicabilidades? Então, desde os primórdios, o homem se utilizou da técnica, né, inicialmente, para produzir utensílios. E essa técnica, esse estudo da técnica, acabou criando a tecnologia, que é todo o conhecimento, o estudo em volta dos processos de criação de um determinado produto, de um determinado produto, né? Por exemplo, para que o smartphone, os videogames, a questão eletrônica existisse em si, a escrita eletrônica existisse em si, deveria existir primeiro a primeira escrita, né? Os primeiros utensílios a ser fabricado. Então, um dos marcos para a história da humanidade foi a criação do papel na China, né? Então, o papel ele foi criado no primeiro século da nossa era, no caso, né? Há praticamente 2.000 anos atrás, a questão do papel, né, na China. E o grafite, a questão do lápis mesmo, o lápis grafite, ele foi inventado em 1565. Ou seja, já é bem mais para frente, né? Então, foi descoberta jazidas de grafite, né, desse composto na natureza, né? Então foi possibilitada a criação do lápis, né? Então, se não existisse o lápis, nem o papel e nem a escrita, não haveria o computador, não haveria o smartphone, porque a escrita que a gente tem, os caracteres que existem na escrita digital, foram inventados anteriormente. Foi criado através de uma técnica, de um estudo em si, né? Então, houve todo o processo. Então, um marco primordial para a criação de todas as tecnologias foi a criação, inicialmente, do papel e do lápis, da escrita, né, em si. Então, tem essa relação. Então, uma técnica e uma tecnologia vai se acumulando, vai se aprimorando e vai acrescentando elementos da outra. Até mesmo a máquina de escrever de datilografia, né? Que tinha a máquina mecânica, né? Que você digitava um texto, possibilitou a criação do teclado do computador, por exemplo. A estrutura do teclado do computador, aquelas teclas naquele padrão, né? De arrumação das letras e dos outros caracteres, está presente no teclado do computador, só que agora é eletrônico, né? E o texto vai ser apresentado na tela de forma eletrônica, não no papel, na parte, não no objeto em si. Só depois que você faz as correções que você imprime. Mas houve uma inovação. Então foi se aprimorando a escrita do ser humano. E foi desenvolvido a tecnologia em si. Como eu disse a vocês, a técnica precede a tecnologia. A tecnologia é algo mais amplo que envolve diferentes ciências. Então, ao estudo, ao conhecimento sobre a técnica, como aquela técnica deve ser feita para que ela seja mais eficaz para criar um produto, por exemplo. Então, tem essa relação. Então, tem esses marcos históricos, a criação do papel na China e a criação do grafite em 1565. Na página 4, eu quero que vocês façam a leitura do texto Tecnologia, quem vive sem ela. Então aqui fala a história de uma garota
que um belo dia faltou energia e ela viu como é que eu posso viver num mundo sem tecnologia, sem energia elétrica. Como é que eu posso fazer uma comida no micro-ondas, por exemplo? Então ela levanta esses questionamentos. Aí o pai até brinca com ela e diz assim, será que, por exemplo, ele dá um exemplo do passado, né? Há pouco mais de 200 anos não existia energia elétrica. Então, porque e as pessoas viam muito bem, segundo o pai da garota, né, da personagem do texto. Então, ele faz esses levantamentos. Então, a menina começou a se questionar, será que isso mesmo é importante ou não é? A tecnologia, eu sou escrava da tecnologia? Vamos pensar também na questão do uso das redes sociais, do uso dos videogames, por exemplo. Será que eu sou escravo de um objeto? Será que esse objeto liberta ou me escraviza? Então esse texto leva essas reflexões sobre a tecnologia. Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? O que é que a tecnologia pode trazer de benefício para o ser humano? Em todos os sentidos, na relação também de saúde, na relação de estudo, na relação interpessoal entre as pessoas, ou quais são os pontos negativos. Então, no próprio texto é levantado que a menina assistiu um filme que a tecnologia era vista como algo ruim, porque as pessoas só se comunicavam através de botões e de aparelhos tecnológicos e não tinham contato físico. As pessoas eram sedentárias, eram obesas e não tinham contato físico. Elas evitavam o contato físico. Ou seja, nesse sentido, a tecnologia é negativa. Então tem os lados negativos e o lado positivo. Tem um lado positivo e o lado negativo. Tem essa relação, né, de opostos, como a gente aprendeu no primeiro bimestre, né? Essa relação de opostos. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Nesse sentido, o texto vai trazer essas reflexões. Então, a menina fala sobre isso, né? Que viu esse filme e já pensou ela tem um blog, né? E pensou em escrever nesse blog a respeito disso. Quais são qual a relação negativa que essa tecnologia pode trazer. Então, o texto faz refletir a respeito disso. A respeito de se a tecnologia escraviza ou se liberta o ser humano. Então, tudo tem um lado, os dois lados da moeda, né? Nem tudo são flores. Tem essa relação. Na página 5, tem alguns questionamentos, algumas perguntas que a gente pode se utilizar para refletir a respeito da tecnologia. Eu quero que vocês leiam as páginas da página 3 até a página 4 e respondam a atividade da página 5, viu? Sobre a tecnologia. Lá, nessa atividade da página 5, vem explicando, como é que eu posso dizer, vem explicando que tem que fazer o debate com os colegas, mas dá para responder sozinho, baseado no que foi dito no texto e no que eu expliquei. Mas se vocês quiserem debater, tem um chat para vocês deixarem os comentários e tirar suas conclusões a respeito das indagações que tem aqui. Ou ainda vocês podem utilizar o WhatsApp de vocês, né? Comentar com o colega o que você acha sobre isso. E vocês interagirem entre si para que possa responder essa atividade. Então é isso, pessoal. A atividade é da página 5. Leiam as páginas 3 a 4. As páginas 3 e 4 e respondam a atividade da página 5. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.